Vamos então para o segundo episódio da série É Pouco, com EPs que eu selecionei que eu gostaria de falar. E vamos direto ao ponto, começar já com o primeiro EP desse episódio que eu gostaria de falar, que é um EP muito, muito importante para a história do heavy metal. O EP que eu estou falando em questão é o primeiro EP lançado por essa banda, mas não é a primeira gravação lançada por essa banda. Eu estou falando do Haunting the Chapel do Slayer. O Haunting the Chapel do Slayer, ele vem logo depois do primeiro disco de estúdio do Slayer, que é o Show No Mercy, e antes do Hell Awaits, que é o segundo disco de estúdio. Ele vem em 84. Por que eu gosto tanto do Haunting the Chapel? Bom, primeiro porque ele apresenta para nós a primeira versão e a única versão de estúdio que foi lançada da música Chemical Warfare, um dos maiores clássicos do Slayer. A primeira música que abre esse disco aqui, Chemical Warfare, é muito, muito boa. Ainda tem Capture of Sin e Haunting the Chapel, que é muito boa, e fecha com Aggressive Perfector, que é uma das músicas que não tinha sido lançada em nenhum, e eles quase nunca tocavam. Essa música é bem interessante. O que apresenta aqui no Haunting the Chapel é que o Slayer, ele vinha na fase do Show No Mercy, que era bem extremo, assim, não era bem trash, era mais extremo do que trash. O Hell Awaits ainda vai ser assim, e depois quando eles entram no Rain Blood, daí já vira bem mais trash. Mas o Haunting the Chapel tá bem na metade desse processo, e por isso que eu gosto bastante dele. Ele é bem cru, bem rápido, mas ele não é trash ainda, e por isso que é tão legal. E muita banda, principalmente os noruegueses, foram muito influenciados pelo Haunting the Chapel. O pessoal do black metal norueguês sempre cita o Haunting the Chapel como um dos EPs mais importantes de todos. Por isso eu gosto bastante dele e coloco ele aqui. O segundo EP que eu vou colocar aqui não é bem um EP. Como eu tinha falado no outro episódio, o No Authority do Face to Face também não é, e esse aqui também não é. Esse aqui é uma fita demo. Só que é uma fita demo tão boa, tão incrível, que realmente merece estar aqui como um dos EPs. É de uma banda que o resto da discografia deles eu gosto, mas não tem nada a ver com essa demo. Essa demo aqui é completamente fora do que eles faziam. Eu tô falando do Como Por Moral. Você não sabe quem é o Como Por Moral? Então, às vezes, se eu falar outro nome, você conhece, o CPM. Então, aqui eles não eram CPM 22, eles eram CPM. E eles lançaram essa demo, a Como Por Moral, ainda no ano de 95, aliás, de 96, desculpa, antes da banda se tornar mais melódica e tudo mais. E aqui é hardcore puro. E ainda assim tem grandes momentos melódicos. É incrível. O CPM já tinha isso na veia, né? Então, pô, é muito bom. Ele abre com Tente. Tem, bah, sensacional, muito boa. Mudança de personalidade. O CPM tá na área. Essa é muito boa. Garrafada do Norte, uma música muito interessante sobre drogas, enfim, é bem legal. Eu prometo, e fecha com Vivo Colorado. Pau no cu da Barbie, Vivo Chapolin Colorado. Que música incrível, muito divertido. Tem uma criancinha que ela fica falando na primeira e na última música, que dá um toque cômico pra demo, mas que e funciona muito bem. É hardcore puro, tem pouca melodia, inclusive, é mais a pauleira mesmo. E eu acho que é muito legal justamente por conta disso. A banda depois, como eu disse, eu gosto, mas ela vai fazer coisas bem diferentes do que é apresentado aqui nessa demo. Mas eu acho que eu gosto justamente por ser cru, por ser direto ao ponto e por ser bem hardcore. Por isso que é legal pra caramba essa demo do Como Por Moral. Agora vamos falar de outro EP, que é um EP que tem uma certa história por trás, assim, que é o 74 Jailbreak, ou 74 Jailbreak do AC/DC, do Akadaka. Por quê? Esse EP ele deveria ter sido lançado lá em 76, ele foi gravado em 76, com a formação com o Bon Scott no vocal ainda.
mas ele foi ser, na verdade ele não foi gravado na época. Algumas músicas foram gravadas naquela época e depois ele foi ser lançado de fato, juntando todas as músicas no ano de 1984. Esse EP ele causou muito desinformação sobre a banda, porque o Bon Scott já tinha morrido em 79 e o o Brian Johnson já estava na banda desde 1980, eles já tinham lançado grandes sucessos e do nada foi lançado pela gravadora o 74 Jailbreak, com músicas inéditas com o Bon Scott cantando. Muita gente não entendeu o que tinha acontecido. Ué, por que o Bon Scott está cantando? Ele não tinha morrido e coisa do tipo. Foi difícil de entender na época, mas ele é um excelente EP, porque ele tem uma das músicas mais clássicas da história do AC/DC, que no caso é Jailbreak. Jailbreak numa versão que eu não entendo até hoje por que essa música nunca foi lançada nos primeiros discos, porque é uma das melhores do AC/DC. Realmente um ótimo disco. Tem uma das músicas que eu mais gosto do AC/DC, que é You Ain't Got a Hold On Me, que tá lá no disco australiano do TNT ainda. Tem Show Business, Soul Stripper e Baby Please Don't Go, que é um cover que eles sempre estavam tocando, um cover do Big Joe Williams, sempre estavam tocando esse daí nos primeiros discos principalmente. Então o 74 Jailbreak, ele é legal justamente porque ele apresenta pra nós uma música que nunca tinha sido lançada e que é muito boa. Ele dá um gostinho daquele começo do AC/DC ainda, lá do primeiro disco australiano. Mas ele gerou muita dúvida na cabeça das pessoas. Ninguém entendeu por que ele tinha sido lançado em 84. Muita gente diz que porque eram 10 anos de 74 e tudo mais. Mas, cara, ele é meio estranho. Mas não vale... Não é só... Ele é meio estranho, mas assim... Vale a pena escutar, ele é um ótimo EP, ele também ele é um pouquinho mais comprido que os outros que a gente está falando aqui, ele tem os seus 25 minutos, mas é bem legal, porrada, gosto bastante, AC/DC sempre é uma ótima pedida, e esse aqui não é diferente. Agora para falar do próximo EP, esse é um EP com nome e sobrenome mesmo, porque ele é um EP de verdade, né? Não tem nada de demo, não, esse aqui é EP mesmo. De uma banda muito boa dos Estados Unidos, esquecida por muitos, heavy metal tradicional, mas assim, de uma qualidade excelente, que é o Queensryche. O Queensryche tem ótimos discos de estúdio, os primeiros principalmente, o Operation Mindcrime, um dos melhores discos conceituais que eu já ouvi na minha vida, e o Queensryche, eles têm um EP lançado justamente no ano de 1982, que se chama só Queensryche, né? Só tem o logotipo ali. Esse EP, ele apresenta algumas músicas que vão ser importantes para a carreira da banda, né? Ele tem a clássica Queen of the Reich, que é a música principal desse EP, né? Tem Night Rider, ótima música, Blinded, e uma das minhas músicas preferidas deles, que é The Lady Wore Black. Ótima música. O que eu realmente gosto é que assim, eles já estão mostrando mais ou menos o que a banda vai ser, só que eles, antes de lançar o primeiro disco, Warning, eles gravam algumas músicas ao vivo no Japão. E em algumas versões do EP, principalmente as versões mais modernas, essas músicas gravadas no Japão ao vivo estão nesse EP. Esse EP daí ele é mais comprido e ele tem essas músicas. E aí, realmente, só tem pauleira, assim. Child of Fire, Enforce, Blinded, Prophecy, The Lady Wore Black, Warning e Queen of the Reich e Take Hold of the Flame, a melhor música do Queensryche, e ela é lançada aqui como na versão ao vivo, então por isso vale muito a pena você ouvir o EP Queensryche, as 4 músicas originais, mas com as músicas ao vivo junto, porque daí realmente você vê que a banda era de verdade, né? E é uma ótima prequela, né? Um ótimo prequel para ouvir o primeiro disco, o The Warning do Queensryche. E o último disco que eu vou falar, o último EP que eu vou falar aqui é o Eschaton do Behemoth. Bom, o Eschaton do Behemoth, ele tem uma história interessante, né? Ele foi gravado logo depois do Apostasy de 2007, né? O disco de 2007 do Behemoth, um excelente disco, gosto muito, um dos melhores da banda, inclusive. Por quê? Eles tinham uma música chamada Chant for Eschaton, lançada lá no Satânica de 1999, que era uma música essencial, muito boa da discografia deles, mas que, assim, para simplificar,
a gravação não condizia com a qualidade deles. E eu realmente acho isso. O Satânica é um bom disco, mas a gravação eu não entendo até hoje porque eu acho que é muito comprimida algumas coisas e não pega muito bem o que a banda queria. O Telema 6, que é o disco da sequência, ele já é muito melhor. Mas tinha essa música Chant for Eschaton e eles resolveram regravar. E aí eles regravaram Chant for Eschaton e deram o nome do EP de Eschaton. Então tem duas músicas originais, que é a regravação de Chant for Eschaton, uma versão que chama Chant for Eschaton 2000 EV. Tem Kadosh, que é uma música original, que só está nesse EP, que é muito legal. E aí tem alguns covers, né? Eles têm Yemapek do Master Hammer, I'm Not Jesus do Ramones, e aí tem outras 3 versões ao vivo de From the Pagan Wastelands, Decade of Therion e a Chant for Eschaton ao vivo. Então é muito bom porque é uma música sensacional deles, uma versão nova, dá outro nível. Aqui essa versão nova de Chant for Eschaton é muito boa, ao vivo também é sensacional, vale muito a pena ouvir. É uma versão moderna, muito melhor do que a versão que estava lá no Satânica, muito superior na verdade. E eu gosto bastante principalmente porque ele apresenta covers inusitados, como esse cover de Ramones, e versões ao vivo muito boas de Decade of Therion e From the Pagan Wastelands, muito bom. Eu gosto bastante de ouvir, de ouvir o EP Eschaton, realmente é um EP muito legal do Behemoth e vale a pena ser ouvido.